Olá a todos, eu me chamo Daniel de Oliveira Sena, sou estudante de graduação do curso de Agronomia aqui na UFC e sou orientado pelo professor Carlos Alexandre Gomes Costa, e fiquei incumbido de apresentar nesse simpósio o trabalho que tem por título Estimativa de Evapotranspiração Potencial, caso de Itauá e Campos Sales, Ceará. Os demais autores desse trabalho são a Nazaré Suziane Soares e o José Vidal de Figueiredo. Realizar a estimativa da evapotranspiração potencial é fundamental para a compreensão dos aspectos hidrológicos de uma bacia hidrográfica. Isso porque na compreensão desses aspectos hidrológicos considera-se basicamente o balanço hídrico, né? E uma das principais componentes do cálculo do balanço hídrico é a evapotranspiração. A evapotranspiração nada mais é do que toda a água que sai do sistema para a atmosfera durante o ciclo hidrológico, por meio do fenômeno da evaporação, que é a água que evapora da superfície, né, dos sólidos e do solo, a água contida no solo que evapora, a água contida nos corpos hídricos, como as bacias hidráulicas, e a água que sai para a atmosfera por meio da transpiração, da ocorrência da transpiração da vegetação. Porém, há muitas dificuldades envolvidas quando o assunto é estimar a evapotranspiração. Uma das principais é com relação aos dados em si, né? Existem muitas anomalias nas medições, algumas incongruências, principalmente em virtude de uma má calibração ou de uma carência de manutenção que um equipamento, né, ou outro tenha. E também a questão do próprio registro, né? Existem falhas no registro de dados. Isso resulta, né, em falhas na série de dados. E essas falhas elas dificultam em muito o processo de estimativa da evapotranspiração, que depende dessas normais climatológicas. Um dos exemplos principais é o método indireto de se estimar a evapotranspiração proposto por Penman-Monti, que é um dos padrões da FAO. Muitas vezes o pesquisador ele se vê na necessidade de recorrer aos dados de estações vizinhas, né? Muitas vezes utilizar-se de alguns artifícios como interpolação, né? A fazer aquela regionalização dos dados. Muitas vezes a própria substituição, né? Se ele encontrar estações que sejam representativas dos dados, realizar a substituição dos dados, né? Desses dados faltosos, desse período sem dados, utilizando os dados da estação mais próxima, que são representativos para aquele período em específico. Né, visando justamente obter, né, um registro o mais próximo possível daquele que seria obtido, né, se as condições de medição e de armazenamento desses dados tivessem seguido normalmente, né, e não houvessem ocorrido as falhas nesse histórico de dados. Só que o que acontece? Dentro de uma microrregião, muitas vezes, os dados de estações climatológicas podem não ser tão representativos, né, para um dado ponto ali da área compreendida por aquela microrregião ou mesorregião. E por isso é interessante muitas vezes comparar, né, estações de uma mesma microrregião ou estações de microrregiões próximas para ver se há alguma variação nesses dados, né, se a representatividade ela pode ser mais ou menos ali próxima, né, esteja numa margem aceitável de diferença, né? Em resumo, se não há uma diferença significativa entre os dados, basicamente, né, se a gente falar em termos estatísticos. E dada essa necessidade, né, justamente em virtude disso, esse trabalho ele visa comparar os dados de evapotranspiração potencial entre as estações climatológicas de Campos Sales e Itauá, ambas do estado do Ceará, né, que estão em microrregiões diferentes, e ver se elas diferem estatisticamente. Bom, a área de estudo compreende duas cidades do estado do Ceará, né? Uma é Campos Sales e a outra é Itauá. Campos Sales situada ali na microrregião da Chapada do Araripe e Itauá na microrregião geográfica do Sertão dos Inhamuns. Material e métodos. Os dados foram obtidos por meio do acesso ao portal, né, do Instituto Nacional de Meteorologia, mais especificamente para as estações de Itauá e para as estações de Campos Sales, cada uma com seu respectivo código. Bom, foram realizados cálculos, né, utilizando sistemas, né, softwares para análise estatística e para análise e manipulação de dados. O software utilizado foi o RStudio. E esses cálculos de estimativa de evapotranspiração foram feitos para cada uma das estações independentemente. Após selecionado, né, após realizada essa estimativa de evapotranspiração para um período maior, que continha algumas falhas, foi selecionado um período sem falhas para ambas as estações. Esse período foi selecionado e foi submetido à análise estatística.
para ver se os registros, né, de cada normal climatológica, né, que culminaram ali no cálculo da evapotranspiração, iriam diferir estatisticamente, né, de uma estação para outra. Esse período sem falhas selecionado foi de 4 de agosto de 2008 a 26 de fevereiro de 2009. É interessante pontuar que o período maior foi de 2008 a 2020, um período bem maior em que eventualmente ocorriam ali falhas nos dados, né, para ambas as estações. E tanto no cálculo da evapotranspiração, na estimativa da evapotranspiração, como nas análises estatísticas, foi utilizado software livre, né, para análises estatísticas, que foi o RStudio. Né? Bom, como resultado, né, aplicando os diversos pacotes do RStudio, foi obtido pelo pacote da evapotranspiração, que contém vários métodos, foi obtido esses resultados, né, que é uma imagem da interface do programa, que dava a evapotranspiração média, a evapotranspiração máxima e a mínima para o período em questão. Aqui a gente tem alguns dos dados, né, obtidos, que é um gráfico da evapotranspiração em milímetros, né, ao longo desse período de 2008 a 2020 para a estação de Itauá. E este gráfico é o gráfico para a estação de Campos Sales. A gente vê, né, no eixo das ordenadas a lâmina, né, em milímetros de água evapotranspirada do sistema ao longo do dia, né, essa oscilação. Esses valores, eles ao longo do ano, eles oscilam, né, porque justamente ocorre uma mudança, né, nas condições climáticas da região. Isso está atrelado a outros sistemas, né, que configuram as especificidades do local. O período inicial do ano, né, ele é um período chuvoso, em que há uma maior nebulosidade, em que há uma maior umidade, justamente por conta, né, da descida da zona de convergência intertropical. E o que culmina, né, no maior regime de chuvas, então no maior aporte de água ao sistema e numa maior nebulosidade, e, portanto, em menores valores de evapotranspiração. Né? Pois bem, como evapotranspiração diária mínima, foram obtidos os valores de 1,2 milímetros para Tauá e de 1 milímetro para Campos Sales, isso milímetros por dia, né? Evapotranspiração diária. Os valores diários médios foram de 1,72 milímetros para Campos Sales e de 2,6 milímetros para Tauá, enquanto que os valores máximos diários para as estações, né, foram os seguintes. Para Tauá foram 8,21 milímetros e para Campos Sales 5,62 milímetros. Observem que em todos os exemplos a estação de Tauá ela possui uma evapotranspiração mais intensa. Esses dados foram submetidos, né, à análise de variância e ao teste Tukey. Numa eventual necessidade de recorrer a uma dessas estações, se não haveria muita diferença, se pudesse pegar qualquer uma, ou se, né, haveria alguma diferença, né, na escolha de uma estação ou de outra. Então, caso haja uma diferença, né, caso fosse comprovada uma diferença estatística significativa entre as estações, então seria necessário um maior cuidado nessa escolha da estação que fosse mais parecida, né, na medida do possível, àquela estação cujos dados, né, cujos períodos faltosos, né, se visa preencher. Pois bem, esses valores diários de evapotranspiração foram submetidos a essas análises estatísticas e tanto na análise de variância quanto no teste Tukey foi observado uma diferença significativa para um nível de significância de 5%. E foi observada que as diferenças entre esses valores, entre essas médias, eram significativas sim. É, na verdade, um indício, né, de que se as estações elas estão em micro-regiões diferentes, então o maior cuidado é necessário nessa escolha, né, muitas vezes. Pelo menos nesse caso de Tauá e Campos Sales, a gente pôde, né, inferir isso. Pois bem, as médias de evapotranspiração para as respectivas estações meteorológicas de Tauá e Campos Sales apresentaram diferenças estatísticas significativas. A ETP, né, que é a sigla para evapotranspiração, ela é cerca de 16% mais intensa em Tauá quando comparada a Campos Sales. Em algumas razões prováveis, né, a própria conformação edafoclimática, né, de cada área ali compreendida, né, por cada uma das microrregiões, a questão do relevo, a questão da formação do solo e principalmente, como comprovado já em estudos anteriores, a própria questão da diferença entre vegetações, né? E então foi isso, esse é nosso trabalho. Eu agradeço a atenção de vocês. Aqui algumas referências do nosso trabalho e muitíssimo obrigado. Foi um prazer participar.